Falo também sobre a permanência de Bernardo Galo. É grande a chance de Arthur não ficar no Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o ex-volante da seleção brasileira tem sido especulado. E o preço para venda de Almada no Atlético de Madrid está definido. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Fábio Souza, Nicola, notícias de contratação no Galo, só confio nas suas notícias. Obrigadão, Fabião. Que eu posso contar? Conversei, não sei se dá para identificar, bom, enfim, conversei com um dirigente importante do Galo nessa semana e ele cravou que o Juan Tressoldi está comprado, tá? O Atlético e o Sassuolo estão trocando documentos para oficialização do negócio. O Tressoldi vai custar mais ou menos 3 milhões e 600 mil euros. Investimento relativamente alto, mas de um jogador que deu bastante certo, pelo menos até aqui, tem deixado excelente impressão. Sobre outros reforços, a busca por um volante, essa é a prioridade número 1, e o plano A, B e C é o Fred, do Fenerbahçe. Entre Fred e Galo tá tudo certo, salário, tempo de contrato, luva. O que pega hoje é a questão envolvendo o Fenerbahçe. O Fenerbahçe tem mais um ano de contrato com ele e gostaria de uma compensação financeira, tá? Agora é entender como é que vai funcionar esse próximo passo, se o Fred consegue se deixar, eu ia falar se descredenciar, mas não é descredenciar, se ele consegue sair, romper o contrato agora, ou se chega apenas na metade do ano que vem. O Galo também quer contratar um atacante de lado de campo, mas essa é uma negociação um pouco mais complicada, porque costuma envolver bastante dinheiro, tá? O Marcelo Pinto mandando boa noite. Jussara Mendes, Palácios do Estudiantes vem para o Galo? Boa noite. Não tinha ouvido falar sobre esse nome, Palácios do Estudiantes. Deixa eu ver que jogador é esse. Confesso que não. Palácios Estudiantes. Cara, assim, ó, se precisar de dinheiro, tendência é que não saia negócio. O Atlético busca reforços para metade do ano, mas sem gastar grana, tá? Thiago Palácios, meia atacante, camisa 10, Uruguai, 25 anos de idade. Números bem bons, hein? 19 jogos, 7 gols e 4 assistências. Interessante o jogador, hein? Joga como ponta direita e como ponta esquerda. Bem interessante. Eu falei uruguaio. É uruguaio, jogando na Argentina, é isso mesmo. Embora ele tem dupla nacionalidade, né? Ele é uruguaio e argentino. Deixa eu mandar uma mensagem pro Paulo Brax, para ver se a gente consegue alguma coisa sobre esse nome. Bora lá, chegando a resposta também já conto para vocês, tá? O Paulo Guabiroba, outro parceiraço, esse torcedor do Galo mora lá em Belo Horizonte. Fala, Nicola, aqui em BH surgiu uma fala que o Lianco estaria de saída e que o Internacional seria um dos interessados. Dá uma olhada aí. Essa nem é tão nova, Paulão, até por isso eu consigo responder de bate-pronto. Essa especulação surge no meio de semana e ela começa com um setorista do Inter que fala que o Colorado está atrás de um zagueiro, de um time que estava contratando o defensor. E aí as duas alternativas seriam o Lianco no Galo, porque o Atlético já contratou o Léo Duarte, ou o Bruno Fux do Palmeiras, porque o Palmeiras já contratou o Barbosa. Não existe muita lógica em imaginar o Lianco jogando no Internacional. O Lianco é um jogador para 6, 7, talvez até 8 milhões de euros. Ele custou 6 milhões de euros ao Atlético, não vive um momento de alta, pelo contrário, desde que voltou da lesão ainda não conseguiu jogar em alto nível, mas é um jogador caro, é um bom ativo do Atlético, né? E aí, diante desse cenário, o Internacional, com todas as dificuldades financeiras pelas quais passa, hoje não dá para botar muita fé de que o Internacional possa pensar em avançar nessa história, tá? E para o Lianco sair do Atlético hoje, somente com uma bela compensação financeira. Eu até mandei mensagem para o Marcelo Vojinovic, que é pai e empresário do Lianco. Vou reproduzir para vocês o que me falou o Marcelo essa semana. Quer ver? Ó? A pergunta foi assim, passando para saber se é o Inter que fez proposta para vocês pelo Lianco. Aí ele falou, tudo bem, não tem nada, nem consulta, proposta, nada. Não sei de onde tiraram essa informação. Tenho excelente relação com o Fabinho, que é o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Inter. Mas não temos nenhuma procura sobre o Internacional até o momento. Aí eu falei assim, porque estavam especulando ele no Inter, não teve nada. Então,
podemos colocar um ponto final nessa história, tá? O Leonardo Moratti, boa noite, Nicola, como sempre no trabalho ímpar, obrigado, cara. Vai chegar um 10 e um primeiro volante? Existem especulações de jogadores sul-americanos, pelo menos para a camisa 10? Alguma outra notícia do Galo? O Leonardo, a última vez que eu falei com o Brax sobre isso, não foi com o Brax, não, foi com o Menin, Rafael Menin. Eu perguntei sobre aquele 10 chileno, vocês lembram dele? Eu até esqueci o nome do cara, eu vou até resgatar minha conversa com o Rafael Menin, porque eu falei, e aí, esse 10, como é que tá? Vai virar, enfim. E aí ele dizia que de fato era bom jogador, mas era muito mais barulho. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo, porque aí fica até... Eu leio. Ó, aqui, ó. Viram um vídeo no YouTube e acharam que é o melhor camisa 10 do futebol sul-americano. E que, portanto, o Galo deveria pagar 5 a 6 milhões de euros. Ele é bom jogador, mas não tem nada muito avançado. Aqui, ó, ele completa assim, porque foi, só para vocês entenderem, eu mandei assim, Rafael, como é que tá, tudo bem? Especulação forte sobre Assad, de novo na pauta atleticana. Assad, aquele meia chileno, enfim. A torcida foi convencida de que ele é um novo Almada, jogador jovem, de potencial, mas que ainda não está 100% para o nível exigido no futebol brasileiro. Mas dada a idade, ele pode vir sim a ser um atleta de bom desempenho. A negociação foi aberta em janeiro e o jogador gostou muito do projeto. Então a chegada dele mais para frente não está descartada, tá? Basicamente assim, o Atlético admite a intenção de fechar com o Assad, reconhece que o Assad se encantou com a ideia de jogar no Galo, mas o otimismo exagerado do torcedor talvez não se reflete dentro do Atlético. E aí a gente só precisa lembrar de jogadores que foram contratados na América do Sul no Galo e que têm tido dificuldade para se firmar, né? O Ivan Roman, zagueiro, não consegue. Tomás Pérez, altos e baixos. Até sul-americanos que estavam na Europa e já haviam performado bem por lá, ainda não vingaram. O Preciado é o maior exemplo, né? O Cacearra aos pouquinhos tem melhorado, enfim. Mas o que eu quero resgatar para vocês, ou enfatizar para vocês, é que não há grana para grandes investimentos. Não dá para imaginar que o Atlético vai gastar 4, 5, 6 milhões de euros. Mas, Nicola, o Atlético está economizando com saída de atletas, é verdade. E essa economia deve gerar reforços de graça. Então, por exemplo, eu abro mão do Hulk. Hulk custa 2 milhões e meio de reais por mês. Como é que eu uso essa grana? Posso usar contratando 2 jogadores de 1 milhão de reais cada. Mas não quero gastar com a compra de direito econômico. Ou então o Atlético pode abrir mão do Hulk e tentar o Fred. E está tentando. Se o Fred fechar, se o Fred conseguir se desligar lá do Fenerbahçe, ele chega para o Galo para ganhar 2 milhões e 300 mil reais por mês. Basicamente o mesmo a que tinha direito o Hulk, tá bom? Então, só para quem pegou o boletim pela manhã, eu estava explicando a situação do Dudu. O Dudu é atacante do Galo, tem contrato, o Atlético decidiu que não vai usar o Dudu, tá? Tanto que faz 5 jogos que ele vai para o banco de reservas no Campeonato Brasileiro e não é utilizado. E ele não é utilizado porque já tem 12 jogos no Brasileirão. Se tivesse entrado em qualquer um desses, somaria o 13º e ficaria impedido de atuar por um rival na Série A do Brasileiro. O Atlético quer se livrar dele e ele custa 1 milhão e 100 mil reais por mês ao Atlético. E o que eu falei é que o Cruzeiro ainda pagava o salário. Não, o Cruzeiro terminou de pagar os salários do Dudu no fim do ano passado. Para que o Dudu saia do Atlético, hoje são 2 as condições. Primeira delas, ele só sai do Atlético se tiver o mesmo salário no novo clube. Ele não aceita R$1 de desconto. Está adaptado na cidade de Belo Horizonte, embora não more em BH, mora em uma cidade adjacente, família está bem lá, filha, esposa, enfim. Segundo ponto, para sair ele quer ir para um clube onde ele possa ser protagonista, situação diferente a que ele tem no Galo, e que não vai brigar por rebaixamento. O Dudu não quer ficar brigando contra para não cair, esse tipo de coisa, né? O Atlético Paranaense é um clube interessado no Dudu. Entende que o Dudu poderia ser um ótimo acréscimo e tal, mas o Atlético Paranaense quer que o Atlético Mineiro ajude com parte dos salários. Aí a coisa já fica um pouco mais difícil, tá? Então foi isso que eu informei sobre o Dudu. Mais uma atualização para vocês por aí. Postas. Wesley Bola Cheia, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Cheguei agora. Qual a novidade do Galão? E o argentino Pereira já fechou com o Atlético. Novidade oficial, mesmo a compra do Juan Tressolti. O Atlético hoje trabalha em algumas saídas do Dudu, 1 milhão e 100 mil reais por mês. O Scarpa, 1 milhão e 200 mil por mês. O Igor Gomes, 400 mil mensais. Se o Atlético consegue se livrar dessa galera, ele economiza quase 6 milhões de reais na folha, estou somando também os 2,5 do Hulk, e se sente mais confortável para ir no mercado para buscar reforços. O que a diretoria do Galo tem batido na tecla é de que, vamos contratar.
O Barba quer entre 4 e 5 reforços, mas a gente vai dar prioridade para jogadores que cheguem sem custo. Não dá para esperar que o Atlético invista muito alto, até porque o Juan Tressoldi, que já estava no clube emprestado pelo Sassuolo, vai custar 3 milhões e 600 mil euros. Essa grana vai ser paga de forma parcelada em 3 temporadas, tá bom? O Tim Mazuca, salve Nicola, o Arthur Melo seria uma boa para o Galo, na sua opinião? E notícias sobre o Atlético. O Arthur é o volante da Juventus da Itália, que estava emprestado ao Grêmio, né? A situação em relação a ele no Grêmio, ela está indefinida. O Grêmio quer muito contar com o Arthur e dá para dizer que o Arthur pretende ficar no Grêmio. O grande impasse diz respeito à Juventus. A Juventus tem mais um ano de contrato com o Arthur e o fato dele não conseguir essa rescisão de contrato, vamos lá, a Juventus estava pedindo uma compensação financeira para o Grêmio. O Grêmio disse, ó, não tem compensação nenhuma. Jogador de 29 anos de idade, que já custa um caminhão de dinheiro, por favor, Arthur, tente se rescindir o contrato lá com a Juve. Se você rescindir, você interessa. Eu confesso que antes da pergunta do Tim, eu não havia pesquisado sobre quantos jogos o Arthur já fez no Campeonato Brasileiro. São 10 partidas, tá? Ou seja, o Arthur está habilitado a atuar em outro clube de futebol no Brasil. A relação dele com o Grêmio me faz imaginar que ele vai dar toda a prioridade para fechar com o Tricolor Gaúcho, mas não dá para cravar, certo? Notícia do Galo. O Juan Tressoldi vai ser comprado, tá? O Atlético já havia sinalizado que tinha intenção de comprar, que estava em negociação, e aí hoje cedo uma pessoa do Galo falou algo como, nós vamos comprar o Juan Tressoldi, já estamos trocando minutas de contrato com o Sassuolo, a operação está fechada. Eu falei, qual o valor? E a pessoa não quis responder e faz parte também, né? É importante contar que o contrato de empréstimo previa a opção de compra em 3 milhões e 600 mil euros. O Podemigante quer saber se o PEC vai para o Cruzeiro. O Central da Toca foi o primeiro a contar que havia um interesse do Cruzeiro, só que a pedida do Los Angeles Galaxy de 10 milhões de dólares meio que assustou. Já Bernard permanecerá no Galo, dá para cravar que apesar de uma proposta do Panathinaikos, a decisão do Atlético e do jogador foi pela permanência. O Bernard chegou a ter um acordo verbal com a diretoria atleticana, algumas semanas atrás, de que se pintasse proposta ele seria liberado de graça no mês de julho. Você vai lembrar que o Bernard chegou a se desentender com os torcedores do Galo, depois de comemorar um gol, mandando os torcedores ficarem quietos, a coisa ficou ruim e o Bernard cogitou ir embora. Ele conversou com o dirigente do Atlético e pela relação muito amistosa entre as partes, o Galo chegou a dizer, se tiver proposta a gente te libera. O tempo passou, o Barba foi contratado, o Bernard retomou a condição de titular e hoje é protagonista do time, inclusive nos 2 últimos jogos com um gol e uma assistência. Temporada de 29 jogos, 5 gols e 2 assistências. Nos últimos dias o Panathinaikos procurou o Atlético oferecendo 1 milhão de euros. Paulo Brax agradeceu e descartou, o Bernard também demonstrou a intenção de ficar e é assim que vai acontecer, o Bernard segue como jogador do Atlético para o restante da temporada. E Dudu, vai sair do Galo ou não? Se depender só da diretoria do Atlético, esse negócio é certeza. O Galo gostaria muito de tirar o Dudu do elenco até para economizar 1 milhão e 100 mil reais por mês em sua folha salarial. Mas quero contar para vocês que o negócio é dos mais difíceis. Isso porque o Dudu se sente absolutamente adaptado a Belo Horizonte, a família também muito bem por lá, e ele só sairá diante de 2 condições. A primeira delas, o clube que quiser contratá-lo não vai poder tirar nem sequer 1 centavo dos seus vencimentos. Hoje o Dudu ganha no Atlético 1 milhão e 100 mil reais, vale a lembrança de que o Cruzeiro ainda paga cerca de 1 milhão de reais por mês por conta do seu acordo quando da sua saída da Toca da Raposa. Além de manter absolutamente integral o seu salário, o Dudu só vai para outro clube se conseguir achar um time onde seja protagonista e que brigue por coisas legais no restante da temporada. E é diante desse cenário e da falta de bom futebol do Dudu já há algum tempo que as opções têm sido cada vez mais escassas. Recentemente o Galo foi sondado por 2 clubes da Série A. Dá para dizer que um deles era o Atlético Paranaense, mas o Furacão só conseguiria avançar com o Dudu se o Atlético topasse bancar parte de seus vencimentos. O Furacão se sente incapaz de assumir 1 milhão e 100 mil reais por mês. Dudu que não entra em campo pelo Galo no Campeonato Brasileiro há 5 partidas, desde 26 de abril, tudo para que o jogador não atingisse os 13 jogos que o impediriam de se mudar para um rival do futebol brasileiro. Dudu caberia no seu time? Só para completar, registrar que na atual temporada são 27 jogos, 4 gols e 2 assistências. E o volante Arthur, que já foi da seleção brasileira e do Barcelona, pode não ficar no Grêmio. O contrato de empréstimo termina agora na metade do ano e nesse momento há muito mais vontade do Arthur em permanecer em Porto Alegre do que do Grêmio em continuar com o atleta.
Isso porque o Arthur custa na casa dos 2 milhões de reais por mês. E o entendimento no tricolor gaúcho é de que esse custo-benefício não tem valido a pena. O Arthur tem 29 anos de idade e contrato com a Juventus da Itália por mais uma temporada. O que o Grêmio quer? Que o Arthur consiga a rescisão do seu contrato com a Juve e, livre no mercado, volte a negociar para permanecer em definitivo lá no clube gaúcho. Mas o Arthur tem cerca de 5 milhões de euros de dívidas já vencidas da Juventus e outros 5 milhões de euros para receber nesse último ano de contrato no futebol italiano. Para rescindir com a Juve, ele gostaria de receber esses 10 milhões de euros. E nesse cenário, sem acordo com o Grêmio, existe a possibilidade real de o Arthur trocar o tricolor gaúcho por outro time brasileiro a partir do segundo semestre. Até porque no Campeonato Nacional ele fez apenas 10 partidas, ou seja, não estourou o limite de jogos e estaria disponível para outra equipe da Série A. Importante registrar ainda que chegaram a especular no Sul de que o zagueiro Vieri poderia ser envolvido nessa negociação entre Juventus e Arthur. Está completamente descartada essa história e o Grêmio entende que o Vieri é hoje um atleta que pode render até 25 milhões de euros, ou seja, não faz nenhum sentido incluí-lo numa troca pelo Arthur. O Fluminense é o maior interessado no volante de 29 anos de idade hoje. O Flu já abriu conversas com representantes do Arthur, elas monitoram com atenção a essa história. Se houver qualquer avanço, prometo voltar para contar para vocês. Arthur que tem 23 jogos em 2026, com 1 gol e 2 assistências. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Que Thiago Almada sairá do Atlético de Madrid depois da Copa do Mundo nem dá para dizer que é uma novidade. Quero contar para vocês que o clube espanhol estabeleceu um preço para negociá-lo. 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Isso significa que o time que quiser contratá-lo vai precisar gastar mais de 120 milhões de reais para ficar com apenas metade dos direitos econômicos. Dá para dizer que Palmeiras e Flamengo hoje têm capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O grande problema agora é convencer o Almada a voltar para o Brasil. Ele já havia sido alvo, por exemplo, de uma proposta oficial do Palmeiras no início do ano e disse que para o Brasil ele não tinha intenção de voltar. Mais recentemente, o Almada sinalizou ao River Plate que toparia jogar no clube argentino, o que fez, por exemplo, o Flamengo retomar conversas com o Atlético de Madrid. Nesse momento, Atlético e Almada vão esperar pelo desempenho do atleta na seleção argentina durante a Copa do Mundo. Ele costuma ser titular na Argentina, diferente, por exemplo, do que acontece com ele no Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone. Temporada atual do Almada de 40 jogos, 4 gols e 2 assistências, foi titular em 18 jogos, reserva em outros 22. Caberia o Thiago Almada no seu clube do coração? O que você pensa de gastar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos? E por mais maluco que possa parecer, sim, hoje o Almada, se não tiver ofertas do velho continente, de clubes grandes da Europa, vai preferir jogar no River Plate do que no Flamengo ou no Palmeiras.